Abra sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 6, do verso 25 até o verso 40. Naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Levantando-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado e o poste ídolo que estava junto dele cortado, e o referido segundo boi fora oferecido no altar edificado. E uns aos outros diziam: quem fez isto? E perguntando e inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: leva para fora o teu filho para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, que por si mesmo contenda, pois derribaram seu altar. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado Jerubaal, porque foi dito: Baal contenda contra ele, pois ele derribou o seu altar. E todos os midianitas e amalequitas e os povos do Oriente se ajuntaram e passaram e se acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os abiesritas se juntaram após dele. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir. Enviou ainda mensageiros a Asser e a Zebulon e a Naphtali, e saíram para encontrar-se com ele. Disse Gideão a Deus: se hás de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela, e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada, e apertando a lã, do orvalho dela espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca, e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor havia orvalho. Vamos orar. Deus eterno, nós te damos graças nesta manhã, pela bênção de estar na tua casa, pelo privilégio de te oferecer nossos louvores, a nossa adoração, e também pela oportunidade renovada que o Senhor nos concede de meditar no teu livro santo. Ajuda-nos a entendê-lo, que teu Espírito nos guie a toda a verdade, iluminando o nosso entendimento para compreendermos
aquilo que o Senhor deseja nos comunicar através desta passagem que acabamos de ler. Usa da tua graça para com todos nós aqui presentes. O Senhor conhece as nossas necessidades mais íntimas, aquelas questões mais profundas que nos assaltam e que muitas vezes não conseguimos encontrar respostas, mas a tua palavra rica e preciosa pode satisfazer todas as nossas carências e questionamentos, dúvidas, pode resolver os nossos dilemas mais profundos. E queremos te dar graças, porque assim o Senhor tem feito ao longo da história com todos aqueles que verdadeiramente se aproximam de Ti com o coração humilde, desejoso de receber das Tuas mãos graciosas a porção necessária para o bem-estar de suas almas. E que assim aconteça conosco nesta manhã. Muito obrigado, Senhor, pela melhora da irmã Francisca. E pedimos que o Senhor continue abençoando a sua recuperação. E oramos também pela vida do seu José Mendes. Derrama da tua graça também sobre ele. Conforta-o e abençoa de forma especial os seus familiares. Nos ajuda também, Senhor, durante esse dia, para que possamos guardá-lo de forma conveniente para Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Entre a chamada de Gideão para ser o libertador de Israel, daquela situação de opressão envolvendo os midianitas, que você tem no capítulo 6, do verso 11 até o verso 24, que foi o texto que nós consideramos na escola dominical passada, e o capítulo 7, dê uma olhada no capítulo 7, no título, que registra a vitória de Gideão na liderança de algumas tribos de Israel, livrando o próprio povo de Deus daquela situação de opressão. Agora preste atenção, você tem a chamada de Gideão e você tem o livramento propriamente dito no capítulo 7. No meio desses dois textos, nós temos essa passagem que eu li nesta manhã. O registro de uma poderosa reforma que se processou em Ofra, na cidade de Gideão e do seu pai Joás, envolvendo justamente aquele que seria o instrumento usado por Deus naquele processo de libertação. E a ordem dos acontecimentos, ela nos faz pensar na lição que nós temos aqui nesse texto lido. Nós não podemos esperar grandes vitórias espirituais se nós não passarmos por uma experiência de mudanças, de reforma. Sem reforma, sem mudanças, nós não podemos esperar êxito nas nossas lutas espirituais, nos nossos projetos. E Gideão não poderia experimentar a vitória do capítulo 7 sem que ele passasse por aquele processo de quebra-quebra, de demolição, como nós costumamos chamar, e geralmente os processos que são processos reformistas autênticos, aqueles que são orientados por Deus. E eu quero hoje pela manhã falar sobre reforma espiritual. E reforma espiritual autêntica, porque existem reformas espirituais duvidosas. Nos interessa meditar
sobre algumas características de reformas espirituais que nós podemos dizer que são reformas autênticas, genuínas. E a primeira característica é essa daqui. Reformas espirituais autênticas exigem um corajoso trabalho de demolição. Você tem aí do verso 25 até o verso 27. Preste atenção numa coisa. Na nossa caminhada espiritual, na caminhada da igreja, naturalmente, nós vamos ter os nossos pés sendo embaraçados por pesos e dificuldades que nos atrapalham de correr de forma veloz. E nós precisamos ter a consciência que, em determinadas circunstâncias, nós somos desafiados a nos livrar daquilo que poderia ser caracterizado como entulho espiritual. E não podemos esperar uma operação abundante do poder divino, da graça de Deus sobre nós, sem que nos livremos desses pesos que nos atrapalham na nossa carreira, na nossa caminhada. Esse processo de remoção do entulho, de demolição, se você achar melhor, não deve ser alguma coisa feita da nossa cabeça. Tem que ser divinamente orientada. Uma reforma que não é autêntica é aquela que nós podemos dizer acontece através de mudanças que são orientadas pelas nossas preferências pessoais. E eu poderia ilustrar da seguinte maneira. Às vezes nós temos questões relacionadas com louvor. Vou usar a esfera do louvor. É verdade que existem muitas degenerações no culto evangélico dos nossos dias. Mas, às vezes, nós observamos que as correções que são feitas nessa esfera do culto são feitas em função das preferências pessoais daqueles que têm a responsabilidade de orientar o próprio culto. Por exemplo, a responsabilidade do culto é competência do pastor. O pastor não gosta de instrumentos, então corta os instrumentos. Não pode ser assim. A reforma da liturgia não pode ser de acordo com o gosto pessoal daquele que tem a competência para decidir sobre as mudanças que devem ser efetivadas para melhorar a adoração na igreja. Eu não gosto de cânticos espirituais. Vamos imaginar isso aqui. Então, vamos cortar os cânticos espirituais da nossa liturgia. Nós vamos cantar só hinos. Não pode ser assim. Uma reforma não pode se processar a partir das preferências pessoais de quem quer que seja. Também, preste atenção nisso, reformas espirituais não são descobertas doutrinárias de pontos teológicos inusitados, inéditos. E às vezes nós temos esse tipo de coisa acontecendo. No século XIX nós tivemos a redescoberta do sábado. Mas como a igreja passou 19 séculos usando o domingo como dia do Senhor? E agora alguns grupos
descobriram que, de fato, o dia que deve ser reservado para a adoração pública é o sábado do calendário, e não domingo, o primeiro dia da semana. Uma descoberta inusitada. Agora, preste atenção. Todas as vezes que nós temos mudanças que se parecem com reformas a partir de preferências pessoais ou de descobertas doutrinárias inusitadas, e temos o carisma daquele que está liderando esse tipo de mudança, e a concorrência de muita gente aderindo, nós temos a formação de uma seita. Porque, preste atenção, todo movimento sectário, ele vai ser construído em cima de alguns elementos distintivos, diferentes daquilo que é comum entre todos aqueles que professam o nome do Senhor. O caso de Gideão nos ajuda a entender o que é uma reforma espiritual autêntica. A demolição tem que ser segundo as Escrituras, não é segundo o gosto pessoal, a preferência de quem quer que seja, não é uma descoberta nova. O culto idólatra e odioso envolvendo Baal e a sua esposa, olha, o poste ídolo aqui é uma representação material da divindade que era reconhecida como consorte de Baal, aquela divindade fenícia. Esse culto envolvendo esses dois ídolos afrontava o primeiro e o segundo mandamentos, como você pode ver lá em Êxodo 20, verso 3 ao verso 6. Primeiro e o segundo mandamentos. Olha lá, olhando para esses dois mandamentos, nós chegamos à conclusão do seguinte: aquelas divindades, Baal e Astarote, ou poste ídolo, como você tem aqui, ou Aserá, como aparece em outras traduções, essas divindades não mereciam culto, porque de fato não eram deuses de verdade, eram divindades inventadas pelo próprio homem. Isso aí você tem no primeiro mandamento. Mas tem uma segunda coisa: se essas divindades fossem verdadeiramente deuses que merecessem culto, elas não seriam representadas materialmente. Porque o segundo mandamento proíbe a representação material da divindade verdadeira. Não mereciam culto porque não eram deuses. E se fossem deuses, não deveriam ser materialmente representadas. Gideão estava certo dessas coisas ao ser comissionado para destruir aqueles ídolos. Por outro lado, você vai ver que a ordem divina vai ser para oferecer uma espécie de sacrifício que fazia parte da revelação, que era o holocausto. Você tem aí no verso de número 26, um holocausto sendo oferecido num altar que deveria ser edificado para o Senhor. Isso correspondia ao padrão revelado na lei. Não havia nada de subjetivo. Tudo aquilo que Deus havia prescrevido para Gideão executar estava rigorosamente de acordo com a sua revelação. Não era alguma coisa da cabeça dele.
A outra coisa que nos chama a atenção aí nesses versos 25 a 27, a demolição começa em casa. É um detalhe interessante da história, que todo aquele aparato idólatra, bem como o animal que deveria ser sacrificado ao Senhor, o texto diz com clareza, eram do pai de Gideão. Tudo indica que Joás, o pai de Gideão, era um líder naquela cidade e o patrono, aquele que coordenava o culto oferecido àquelas divindades falsas. Tudo indica, porque o altar era dele. E Gideão foi chamado para derribar o altar daqueles dois ídolos e oferecer o sacrifício ao Senhor com a morte, né, do segundo boi para ser oferecido como holocausto para o Senhor. Joás, portanto, liderava aquela situação estranha, porque envolvia idolatria, mas a gente poderia dizer que, e o texto parece nos dar base para isso, que a sua liderança era mais política do que verdadeiramente de compromisso, de consciência com aquilo que era realizado na cidade em que ele era líder. Quando ele foi chamado para punir o seu próprio filho, ele mostrou a sua relação, de fato, com aqueles ídolos, expondo até o ridículo aqueles que tinham uma relação com Baal e Azerá. Mas o que nos chama a atenção é que Deus chamou alguém, o Gideão, que era filho do próprio líder da cidade, para que a reforma fosse executada. Irmãos, o falso espírito reformista sempre quer começar a mudança na casa alheia. O verdadeiro espírito reformista começa na sua própria casa. Duas coisas que nos chamam a atenção aqui nessa história. E para que a gente comece na própria casa, precisa ter coragem. Para que a gente faça a demolição, precisa ter coragem. E é isso que nós aprendemos aqui dessa primeira história. A segunda lição está no verso 28 ao verso 35. Reformas espirituais autênticas lidam com forte resistência interna e com pesada oposição externa. Não existe processo de consagração genuíno sem que se experimente resistências. Não existe. Naturalmente, nós vamos verificar barreiras se levantando quando nós tomamos providências para nos consagrar a Deus. Nossa carne vai se levantar, o mundo vai fazer oposição e o diabo é possível que coloque algumas armadilhas no nosso caminho. Porque o objetivo daqueles que são os nossos inimigos conhecidos é que nós não nos consagremos. É óbvio. E é por isso que nós vamos enfrentar resistências todas as vezes que nós assumirmos votos de consagração. Resistências internas e muitas vezes oposição externa. O caminho de retorno aos padrões originais de espiritualidade, geralmente vai
produzir dificuldades com aqueles que estão envolvidos nos próprios desvios, porque não desejarão corrigir esses próprios desvios. E por outro lado, também nós teremos dificuldades em lidar com aqueles que, de forma indireta, se beneficiam com esse estado anormal ou esse estado espiritual caótico que precisa ser mudado. E preste atenção que foi justamente isso que aconteceu no caso que nós estamos lidando aqui com Gideão. Veja aí, os homens daquela cidade se levantaram para matar Gideão, depois que ele executou a demolição daqueles ídolos e ofereceu sacrifício ao Senhor. Veja aí no verso de número 28 e no verso de número 30. É compreensível, irmãos, que todas as suspeitas recaíssem sobre o filho de Joás. Muito provavelmente, Gideão era um jovem inconformado com aquele estado idólatra que havia se abatido nas tribos do norte, especialmente na tribo de Manassés, que era a sua própria região. A apostasia da nação da aliança possivelmente encontrou no coração daquele jovem Gideão a resistência. Ele não se conformava com aquele estado de coisas. Talvez por isso tenha sido escolhido para ser o líder daquela operação de libertação. Tudo aquilo se processava, o culto a Baal e a sua esposa se processava, tinha como sede a sua própria cidade, Ofra, que era uma cidade da tribo de Manassés, da qual ele fazia parte. Mas olha o verso de número 30, uma coisa nos chama a atenção. Quando os homens da cidade descobrem que Gideão foi quem destruiu o altar idólatra e ofereceu ao Senhor holocaustos, eles então sugerem a aplicação da pena capital ao destruidor, ao jovem reformista. Isso é muito interessante. É muito interessante porque, preste atenção nisso, a pena capital era um dispositivo divinamente instituído. Não foi o homem que inventou a pena capital, a pena de morte. Foi Deus quem estabeleceu o uso desse expediente para punir determinados pecados que provocavam o esfacelamento do tecido social, o desregramento da própria sociedade. A pena capital não era um dispositivo utilizado para a punição de todo e qualquer crime. Não. Só para alguns crimes específicos. E dentre esses crimes que eram punidos com a pena capital ou a pena de morte, você tem lá em Deuteronômio a idolatria, o envolvimento com culto estranho e, portanto, a infidelidade para com o Senhor, o Deus da aliança. E aqueles homens daquela cidade prescrevem o dispositivo para punir justamente aquele que está combatendo a idolatria, está combatendo a infidelidade. Mas a pena capital deveria ser aplicada
aos idólatras e aos infiéis, e não aos javistas e aos fiéis. Perceberam bem? Irmãos, é sempre assim. Olha que coisa interessante. Os faltosos geralmente invertem a ordem das coisas, mudando a correta aplicação da lei. A lei que deveria punir os transgressores, agora vai punir os inocentes. A inversão da ordem. É um detalhe que nos chama a atenção aqui. O nome disso se chama subversão. Quando você aplica a lei a quem não deveria ser punido pela aplicação da lei. E você não aplica a lei a quem de fato deveria ser punido. Uma verdadeira subversão da ordem aqui. Uma subversão espiritual. Irmãos, a reação de Joás nos mostra que, na verdade, ele não tinha compromisso com aquele culto. Talvez a sua liderança em Ofra fosse apenas o exercício de uma função política. E ele reage com notável sabedoria no verso de número 31, apresentando para os homens daquela cidade um desafio lógico. A gente pode dizer, eu escrevi aqui, foi uma verdadeira esquiva de boxeador. Não é? Veja lá, que a própria divindade puna aquele que tão grosseiramente atentou contra o seu altar. Se Baal é Deus, então que ele reaja e castigue Gideão por ter destruído o seu próprio altar e queimado a imagem de madeira para oferecer holocausto ao Senhor. E é interessante como essa argumentação do pai de Gideão foi acatada pelos moradores daquela cidade, confirmando aquilo que a gente presume do próprio texto, que Joás exercia na cidade uma função de liderança civil entre aqueles homens, e que talvez, influenciado pelo seu próprio filho, inconformado, pudesse estar esperando a hora para reverter aquele tipo de situação. A sabedoria de Joás é notável aí no verso de número 31. Mas preste atenção. Essa é a dificuldade interna, né? O levante dos homens da cidade propondo matar Gideão, aplicando a pena capital de forma errada do ponto de vista da lei da nação, da aliança. Mas você vai ver a operação externa de oposição àquela obra de reforma. Os inimigos cananeus se organizaram para pilhar Israel. Logo naquele momento, quando nós temos uma notável reforma espiritual se processando na principal cidade da tribo de Manassés, esses inimigos se levantam. Os inimigos se levantaram. Alguns intérpretes dizem o seguinte: essas nações se coligaram agora para atingir aquelas tribos nortistas, porque eles ouviram falar daquele gesto extremamente profano, envolvendo a destruição daqueles ídolos, Baal e o poste ídolo, acabando com aquela idolatria que era defendida também por aquelas nações de Canaã. Pouco provável
que aquelas nações tenham se reunido para pilhar Israel, porque ouviram falar da destruição de Baal e do poste ídolo. É preferível interpretar o ajuntamento como uma organização para pilhar Israel, justamente naquele período após a ceifa. Veja no verso 11 do capítulo, quando Gideão aparece malhando o trigo no lagar. A época, o período em que aquelas nações se juntam para invadir o território israelita, para levar a colheita, era o período após a ceifa. Não que eles estavam agora aborrecidos por aquilo que havia sido feito com Baal e a sua esposa. Não era para defender os ídolos que eles se coligaram para pilhar Israel. O interesse era materialista mesmo, se aproveitar da colheita que tinha sido produzida naqueles dias. E duas coisas se destacam quando os inimigos cananeus se levantam para sequestrar as riquezas de Israel. Deus estava atento com toda aquela situação. E a primeira coisa que você vai observar no texto, veja aí no verso de número 34. Gideão, aquele que estava sendo levantado para ser o principal líder naquele processo de libertação, ele vai ser revestido extraordinariamente. E aqui você tem uma das notas mais importantes do livro de Juízes. Gideão era crente? Sem dúvida, mas agora ele vai receber um revestimento especial. Nós temos uma certa resistência com esse tipo de coisa, não é? Mas o livro de Juízes nos ensina uma doutrina que você tem em toda a Escritura, não é só no livro de Atos, que em determinadas circunstâncias Deus reveste de poder incomum alguns indivíduos que já são crentes, uma capacitação extraordinária, para que possam realizar tarefas incomuns. Eu quero mostrar para você isso no livro de Juízes. Veja no capítulo 3, verso 10. Otiniel é o primeiro juiz que é revestido pelo Espírito do Senhor. Depois você tem Gideão aqui, no capítulo 6, verso 34. Veja no capítulo 11, verso 29. Jefté é alguém também que recebeu esse revestimento extraordinário. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Sabe quem mais foi revestido dessa maneira extraordinária? No livro de Juízes, qual foi o indivíduo que mais vezes foi revestido dessa capacidade extraordinária? Sansão. Olha lá, 4 vezes. E a gente pode dizer, na perspectiva de alguns, né? Sansão é o pior de todos. O juiz considerado por muitos o mais marginal, o mais miserável, o mais carnal. Então lá vai, capítulo 13, verso 25. Primeira referência. Capítulo 14, verso 6. Segundo revestimento. Capítulo 14, verso 19. Terceiro.
capítulo 15, verso 14. Quarto, sabe o que é que você aprende daí dessas referências? Que esses revestimentos são operações dinâmicas do Espírito Santo. Não são capacitações dadas por Deus para que permaneçam de uma forma permanente pela vida toda. Pode acontecer. Você tem casos assim, onde alguém foi revestido de forma extraordinária e permaneceu com essa capacitação até morrer. Mas não apenas o livro de Juízes nos mostra isso, mas o livro de Atos também nos mostra isso. Que essas capacitações, elas são imprevisíveis, é um detalhe, é um aspecto interessante, decorre da absoluta soberania divina, né? Os homens não marcam data, não conseguem reunir condições para que isso venha a acontecer, algo súbito, né? Sem que haja a participação humana nesse tipo de coisa. Mas preste atenção, são operações do Espírito Santo que podem se repetir na vida de uma pessoa, como você tem aqui. Gideão é revestido de forma extraordinária, porque ele seria usado naquele processo difícil de operar a libertação do próprio jugo midianita. Mas veja a segunda coisa que você tem no capítulo, no verso 34, a parte B, e no verso 35. Esse revestimento extraordinário recebido por Gideão vai fazê-lo um líder extraordinário, com uma capacidade de atração significativa. Ele vai convocar o povo naquele momento difícil, sem oferecer qualquer garantia, e ele vai ser atendido. Olha, o que nos chama a atenção aqui é que os próprios homens da cidade que se levantaram para propor a morte de Gideão vão atender aquela convocação. Só pode ser um negócio de Deus. Veja aí no verso de número 35. Quando ele enviou por toda a tribo de Manassés, Ofra fazia parte da tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir, enviou ainda mensageiros por outras tribos, Asser, Zebulon, Naftali, e todo mundo atendeu a convocação daquele homem. Ele não ofereceu dinheiro, não ofereceu garantia de que eles iriam vencer, não ofereceu nenhuma vantagem. E como é que naquela situação, quando os inimigos que vinham pilhando Israel, todos os anos estavam agora acampados, reunidos, para proceder novamente àquela pilhagem, que já era costumeira, como é que esse homem, que tinha um temperamento reconhecidamente tímido, esse homem agora vai conseguir convocar tanta gente e vai ser atendido? Irmãos, a resposta está aí no verso 34. Deus fez com que Gideão fosse capacitado para exercer esse tipo de liderança pela operação extraordinária do Espírito Santo sobre ele. Esse é um detalhe interessante, algo excepcional. Nós não poderíamos esperar que um homem pudesse ser atendido para uma convocação tão difícil como aquela.
mas foi. E esse algo excepcional, nós só podemos acreditar, não ao próprio Gideão, mas o Deus que estava operando a partir da sua própria pessoa. Irmãos, a terceira coisa que nos chama a atenção nesse texto está a partir do verso 36. E aí nós temos a última lição da história, o teste da lã. Reformas espirituais autênticas também se processam na vida de homens frágeis. Talvez você possa dizer assim, olha, reformas espirituais, elas só acontecem na vida de grandes homens, de grandes mulheres. Não, de gente simples. E esse texto nos ensina isso. O teste da lã é reconhecidamente, preste atenção nisso, uma das mais singelas ilustrações que nós temos nas Escrituras sobre as lutas envolvidas no exercício da fé. Exercitar a fé não é alguma coisa fácil. Depositar a nossa confiança na pessoa de Deus de forma incondicional é alguma coisa que se processa em meio a grandes lutas. Não é fácil confirmar a vontade de Deus na nossa vida. Né? Não é alguma coisa que a gente vai abrir o armário e vai ter resposta sim ou não. Né? Obedecer de forma incondicional nos é muito custoso. E mais do que isso, depender exclusivamente da graça de Deus é alguma coisa que nos coloca em xeque, porque nós somos tentados a querer contribuir com Deus, ainda que com algum esforço, com algum jeitinho. Mas a Bíblia diz, descanse, deposite nas mãos de Deus de forma incondicional os seus projetos, para que Ele possa soberanamente dirigir você, para que você tenha êxito naquilo que você está pretendendo. Se você tem razoável certeza de que o seu projeto está de acordo com a vontade de Deus. Olha que coisa interessante. Aqui nós temos o teste da lã, envolvendo aquele homem que foi chamado para ser o libertador. Obviamente, esse teste não deve ser interpretado para nós como um procedimento padronizado, para ser copiado por todos os crentes nos momentos de dúvida. E deixa eu só fazer um parênteses aqui. Existem histórias de crentes que literalmente tentaram fazer isso. Você pode até achar graça, né? Mas tem gente que lê a Bíblia de forma tão literal que copia. Gideão fez isso, eu vou fazer também no quintal. Obviamente não dá certo, não é? Como é que nós interpretamos o teste da lã? Irmãos, nós interpretamos o teste da lã da seguinte forma: foi um experimento para aferir a vontade de Deus, mas um experimento que Deus permitiu para ser utilizado especificamente por Gideão. Não foi um experimento para ser copiado, um expediente para ser padronizado e ser copiado por todos os crentes. Deus permitiu, especificamente no caso de Gideão. Mas mesmo tendo isso em mente, a gente aprende duas lições. Você quer confirmar a vontade de Deus na sua vida? Algum projeto que você tenha, que você precisa da confirmação divina? Aprenda essa primeira lição aqui, ó.
Não se resolve uma dúvida buscando a confirmação através do óbvio. Esse foi o primeiro ato do teste. O teste da lã tem 2 atos. Você deve ter prestado atenção. No primeiro ato, você tem Gideão pedindo que a lã ficasse encharcada e o solo seco. Mas esse é o óbvio. Apesar do resultado surpreendente, Gideão espremeu a lã e deu uma taça cheia de água. Era o óbvio. E ele, com o coração assim, cheio de temor, desconfiou. Nós não confirmamos a vontade de Deus através do óbvio. Nós precisamos confirmar a vontade de Deus nas situações onde nos parecem desfavoráveis. E a segunda lição: Deus sempre assiste o coração sincero nas suas dúvidas de fé. O segundo ato praticado por Gideão se parece muito com aquela história que você tem de Abraão na libertação de Ló, naquele imbróglio lá com Sodoma e Gomorra, no capítulo 18 de Gênesis. Né? Veja a introdução de Gideão no verso 39. Não se acenda contra mim a tua ira, se eu falar mais uma vez contigo. O coração de Gideão estava corretamente humilhado ao tratar com Deus daquela maneira, assim como Abraão tratou no passado. E Deus, que conhece a sinceridade dos nossos corações e sabe também das nossas debilidades espirituais, Ele nunca deixa de nos assistir naqueles momentos onde nós revelamos verdadeiramente, com sinceridade, as nossas fraquezas. Porque Ele conhece a nossa estrutura, diz o escritor bíblico, e Ele sabe que nós somos pó. Gideão, portanto, estava tratando conosco, com Deus. No verso 40, você tem a anuência divina. Olhe lá. Deus assim o fez naquela noite. Irmãos, se houvesse algum cisco de insinceridade no coração de Gideão, Deus não iria compactuar com aquele tipo de busca de confirmação da sua própria vontade. O salmista diz que Deus está perto, assiste o coração compungido e contrito. E essa era a condição de Gideão. Por isso que Deus confirmou. No segundo ato, aquela situação que ele propôs, que lhe era completamente desfavorável, porque ele desconfiou do óbvio. Deus, então, confirmou novamente a prova que Gideão apresentou diante de Deus. E você tem humildade, sinceridade e a terceira coisa, disposição que havia no coração de Gideão. Preste atenção, nós estamos limitados ao tempo, não é verdade? Mas você pode até humildemente procurar aferir a vontade de Deus em alguma questão relacionada com a sua vida e Deus lhe orientar, não é? E você tem que obedecer. Deus sabia que Gideão tinha disposição no seu coração de obedecer. Deixa eu fazer algumas perguntas aqui para nossa
edificação, com aplicações para nós. Não existe bênção sem que passemos por reformas. Há algum altar idólatra que você precisa demolir na sua vida? Alguma coisa que esteja no lugar errado na sua maneira de servir a Deus? Que talvez esteja martelando na sua consciência. Acaba com isso. Tira isso da tua vida. Demole esse altar. Rompe com isso. A segunda pergunta: você conhece alguém que talvez até diga, assim com muito fervor, que espera uma grande bênção de Deus para a sua própria vida, mas não quer mudar, quer continuar vivendo do mesmo jeito? Não existe a possibilidade, essa possibilidade, né, de nós sermos grandemente abençoados sem fazermos as mudanças necessárias para que Deus confirme a sua graça sobre nós. A última pergunta é a mais difícil de todas. Se Deus já sinalizou para você qual é a direção da vontade dEle, o que é que está faltando para que você obedeça? Senhor, te agradecemos pela bênção de estar tentando entender a tua palavra e pedimos que o Senhor nos ajude a esquadrinhá-la a cada dia para acharmos lições, princípios, desafios para melhorarmos a nossa caminhada com o Senhor enquanto estivermos aqui neste mundo. Dá-nos do teu favor, ajuda-nos naqueles processos de demolição que todos nós precisamos passar, Senhor, para retirarmos da nossa vida aqueles entulhos que atrapalham o fruir da tua graça na nossa própria existência. Dá-nos do teu favor também, Senhor, para não sermos desobedientes àquelas sinalizações que o Senhor nos tem dado, indicando a direção da tua vontade. Retira do nosso coração aquela teimosia, aquele espírito desobediente, e coloca em nós, Senhor, um espírito dócil para atender aquilo que o Senhor nos orienta, para que o teu nome seja glorificado na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém.